Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Guazelli. Não sei se todo mundo teve aí no curso de segunda-feira, né? Eu sou instrutor lá da Alfamídia. Hoje a gente vai ver as novidades na área de design para o Adobe CS6. Bom, basicamente eu vou me focar aqui nas três ferramentas mais básicas de design, né? O Photoshop, né? Que também a gente viu, quem assistiu já o curso segunda-feira também, é a mesma ideia, o mesmo conceito. Illustrator, né, que a gente vai criar a parte de ilustração digital, falar um pouco sobre isso. E em design, a questão de criação de revistas, livros, enfim, esse tipo, a parte de editoração da Adobe. Bom, começando então pelo nosso básico ali, né, o Photoshop. O Photoshop está com um visual diferente, né, isso eu já tinha falado para você, para quem assistiu na segunda-feira, né? O Photoshop e o Illustrator, eles estão com esse visual dark aqui, agora dê para mudar para voltar lá para o visual branco. Bom, as ferramentas fundamentais ali que tiveram alterações, que é o que eu trouxe aqui, a primeira é uma que já era bastante aguardada, que é... Deixa eu compartilhar aqui. Acabei fazendo outra coisa aqui sem querer. Era a Content Aware Move Tool, né? A Content Aware Move Tool, ela substituiu um processo que já existia, na verdade, né? Então, ela na verdade não a função dela é nova, mas já se podia fazer antigamente, só que levaria-se mais passos para criar a mesma situação da aplicação no tratamento da foto. Bom, a Content Aware Move Tool, ela faz justamente isso, ela move de um lado para o outro, sem a gente precisar ficar copiando, dando Ctrl+C, Ctrl+V, ou tendo que apagar o anterior, enfim. Ela já copia e cola de um lugar e do outro, né? Ele substitui, né? Ele cria ali uma situação. Deixa eu só tirar aqui a seleção. Vou tirar aqui a seleção, bom que dá para usar outras seleções, né? Se vocês passarem do ponto aqui, por exemplo, que eu passei, dá para selecionar uma área com Alt, né? Então, para quem nunca viu ferramenta de seleção, a gente tem a poligonal, que eu posso desselecionar com Alt. Eu poderia usar outra ferramenta de seleção e depois só usar a Content Aware só para mover mesmo. Então, o que a Content Aware faz? Ela move um objeto de um lado para o outro, né? Que é o que ela fez aqui. Do lado onde ela estava, ela substitui aquela parte por elementos similares, né, que é o que mais ou menos acontece com a Patch Tool, e ela cola ao mesmo tempo. Na verdade, ela é uma Patch Tool que faz a parte de cópia e colagem automática, né, para quem conhece a Patch Tool. Aí, claro, obviamente, assim como a Patch Tool, a gente teria que dar uma trabalhada aqui do lado só para não ficar borrado. Um dos jeitos seria interessante isso passar um blur ali, alguma coisa para... Deixa eu dar um blur aqui. Para dar uma integrada com a foto, né? Integrada da imagem com a foto. Ou até mesmo, de repente, uma outra ferramenta, alguma coisa do gênero, para mesclar melhor ali a própria Patch Tool, né? Daria para usar para abordar ali a foto de uma forma melhor. Bom, outra ferramenta que veio aí no Photoshop, que está sendo considerada aí também muito boa pela questão de trabalhar dentro da própria foto, né, um filtro, que é os novos filtros de blur, né? A gente tem 3 filtros de blur, né, basicamente. Esses 3 novos filtros de blur, eles podem, ali, o Field Blur, Iris Blur e Tilt Shift, a gente consegue manipular direto na foto. Diferente dos blurs antigos, que continuam, eu tenho que abrir uma nova janelinha para poder manipular. Então, o Iris Blur, eu crio aqui o efeito de blur que eu quero na foto, né? Digamos que eu queira focar aqui, por exemplo. Crio o efeito. E do Enter direto, ele já faz na foto. Vejo que acontece isso de forma automática, ali, muito rápido, né? Na verdade, o processamento de todo o pacote Adobe está muito mais rápido, né?
Na verdade, a ideia é sempre essa da Adobe, né? De deixar as ferramentas de uma forma a usar o máximo da capacidade da memória ali do computador. Outra função que tem no Photoshop, na verdade não só no Photoshop, mas no InDesign tem também, no Illustrator, enfim, é o Background Save, né? O que o Background Save faz? Ele salva como se fosse escondido, né? Sem o usuário precisar dar Ctrl S, de forma que a gente não perde trabalho, tá? E é salvar mesmo, tipo, ele não cria um novo arquivo como cópia de segurança, como outros programas fazem, por exemplo. Ele cria dentro do próprio arquivo mesmo, ele faz um salvamento, que serve para caso de se faltar luz, alguma coisa do gênero, ou o computador emperrar mesmo, né? De continuar lá, né? A mesma imagem tratada, ou o mesmo arquivo de livro que eu estiver desenvolvendo lá no InDesign, ele continua na função. Claro, eu posso ter um delay ali de tempo, né? Até a gente pode tratar esse tempo, a cada quanto tempo que eu quero manipular. Deixa eu ver aqui. Estou em Edit. File Handling, ó. Save Background, né? Então, dentro do File Handling ali, ele me diz, Save Background automaticamente a cada 10 minutos. Então, ele vai salvar a cada 10 minutos essa imagem aqui de uma forma background, né? De uma forma sem eu precisar da Ctrl S. Uma coisa que mudou aqui bem interessante, isso eu já tinha comentado na segunda-feira, é a questão do perfil aqui das layers, que é o chamado perfil do uso de layers. Esse perfil de uso de layers provavelmente, daí eu não sei, acho que é uma questão da Adobe também no futuro, de fazer para as outras ferramentas, né? Talvez tenha sido feito um teste inicial aqui no Photoshop e talvez nas outras ferramentas se crie. Claro que no Photoshop você tem muito mais layers, dependendo do tratamento, do que pode se ter em uma revista, por exemplo, que você vai ter só a camada de texto, no máximo uma outra camada de, sei lá, imagens, por exemplo. Mas esse novo perfil, que eu posso escrever aqui um texto, né, um texto qualquer, vou botar Alpha Media aqui, Alpha Media, até pegou só Alpha. Até pegou o verde que eu tinha usado aquele dia. Então, o que acontece? Aqui está aparecendo nas layers a palavra e a imagem. E eu posso filtrar, querendo, quero que apareça só os textos ou só as imagens. Isso aqui era uma coisa que não existia, né? Ou eu teria que criar pastas, né? E mesmo assim elas continuariam aparecendo todas. Eu só filtraria a questão de aparecer no visual, não a questão de aparecer aqui no painel de layers. Então vejam que o conceito ele mudou bastante em relação ao CS5 e todas as outras anteriores. Outra ferramenta que veio nova, na verdade a função já existia, o que veio foi a ferramenta mesmo, que é uma ferramenta, hoje eu trouxe uma foto um pouco diferente, que a gente até usa lá em aula na Alpha Media, no curso online também, que é a questão da perspective crop, né? Então a gente tem a crop normal, que ela faz também essa mesma atividade. Então, se alguém usa CS5 ainda, essa função ela é inerente lá do CS5, né? Então, só que lá era a própria ferramenta de crop que fazia isso. Aqui no CS6 foi criada a perspective crop, que é uma ferramenta à parte, né? Uma ferramenta dela mesma, né? E o Photoshop ele veio com algumas melhorias, né, na capacidade de multiplicar pixels, e isso faz com que a própria ferramenta crop seja melhor do que a perspective crop seja melhor do que a crop em perspectiva como era antigamente. Até o processamento aqui dos blurs eles estão mais estão com maior capacidade, né? Na verdade a ideia é sempre essa, né? Cada nova versão melhorar a capacidade do software. Bom, aqui é a perspective crop, então eu tenho que traçar as linhas de fuga do meu objeto, né? Isso aqui serve para qualquer coisa. Aqui no caso eu estou usando uma janela, mas poderia ser outros tantos elementos que tivessem
em fuga, né? Porque na verdade, se vocês forem pensar, eu estou tirando essa foto aqui de baixo para cima, né? Então ele tem justamente uma perspectiva. E, digamos que eu quisesse, eu só tenho essa opção de tirar essa foto de baixo para cima, mas eu quero apresentar em algum trabalho, algum outro local, eu quero apresentar ela como se tivesse tirado de frente. Então, a perspectiva crop faz isso. Eu traço as linhas de fuga, né, dos lados da janela aqui, dou Enter, e ela já se molda, né, ela já aparenta ter sido a foto tirada de frente. Só um único detalhe, né, quando a gente for fazer isso, que existe um certo limite nas fotos para poder se fazer essa multiplicação de pixels. Na verdade, o Photoshop está fazendo uma multiplicação dos pixels lá de cima para poder justamente expandir. A área da base da perspectiva, né, ou seja, aqui onde eu tenho a base da janela, ela não pode ser mais que o dobro da área do topo aqui da janela. Então, como não é, né, tipo, não tem, a parte de baixo não é o dobro, tranquilo de funcionar. Se fosse muito, se o ângulo tivesse muito apertado, o que acontece? Ele até conseguiria fazer, mas ia ficar estranho, ia ficar meio borrado lá na parte superior dessa foto. Então, se a perspectiva fosse muito acentuada, tá? Então essa é a ideia. Então, maravilha. Uma coisa que veio legal também no Photoshop é esses númerozinhos que ficam marcando aqui o desenho, que não tinha no CS5 também, né? Ficou bem legal. Bom, vou dar Enter aqui. Isso seria a questão de Photoshop, tá? Claro, o Photoshop ele é uma ferramenta muito grande. Acho que eu falei isso também na segunda. Um curso de Photoshop ele pode levar aí 40 horas, né? E isso para a pessoa sair com uma noção assim legal, assim bacana. Para sair avançado mesmo, cerca de 80 horas. Então, claro, isso só a parte de curso, né? Fora a prática mesmo. Isso para qualquer ferramenta você tem que ter muitas horas de treinamento para poder trabalhar com a ferramenta. Bom, outro software aqui da Adobe que a gente vai olhar, vou até trocar aqui compartilhar ele, o Illustrator, tá? O Illustrator, ele serve, na verdade, a ideia dele, a maior concorrente dele, e aí não por questão de tecnologia, mas por questão de preço mesmo, é o CorelDRAW, tá? Então, algumas pessoas acabam comparando um com o outro, mas o Illustrator ele é muito superior, né? Ele tem uma superioridade quase que sem comparação em relação ao desempenho, a relação a outros recursos, né? A questão de não desligar, por exemplo, né? Que acontece direto no Corel. Bom, o Illustrator CS6 ele veio com algumas peculiaridades que já se pedia antes, tá? A primeira peculiaridade é a questão no CS5, até parece ser uma coisa simples. Na verdade, se vocês forem pensar, é uma coisa simples, tá? Já se poderia ter feito isso antes. A questão dos strokes, ou seja, quando eu desenho, quando eu faço algum desenho aqui, algum vetor, eu posso criar agora no CS6 gradiente, tá? Uma questão que não se tinha antigamente, né? Eu não tinha essa possibilidade, deixa eu botar aqui para frente, eu não tinha essa possibilidade de criar um gradiente em stroke no CS5. Tá? Então, isso aqui já veio, claro, só quem trabalha mesmo com conceito para saber o quão necessário, às vezes, isso se torna. É uma função simples, né? Eu só transformei ele em gradiente, se vocês forem ver aqui a ferramenta de gradiente. Se vocês tentarem fazer isso no CS5, por exemplo, ele bloqueia, né? Ele não deixa fazer, apenas no preenchimento, né? Na parte interna do objeto, não na parte de contorno. Aqui a gente consegue também, claro, se eu fosse alterar a cor aqui, é tranquilo de alterar.
Lembrando, estou no painel gradiente, aqui na base, eu dou um duplo clique. Aqui do lado direito do breadcrumb eu vou alterar a cor para RGB, por exemplo. E botar um verde, né, um verde escuro. Ó. Daí ele cria ali o gradiente normal, assim como ele criaria um gradiente de uma... Eu posso fazer isso também para a própria imagem, ó. Então eu tenho o stroke e a imagem com o mesmo gradiente. Só que digamos, no gradiente eu quero, na parte de dentro eu quero inverter as cores. Isso é uma coisa que tipo, era impensado de fazer. Eu teria que fazer dois objetos separados para conseguir fazer isso lá no CS5. Bom, essa é a primeira parte de stroke, então, para vocês. Outra coisa que veio nova, que na verdade já se era um pedido, e claro, aqui não se vai ver tanta diferença do que era, de como era e como ficou, até porque eu não vou abrir aqui o CS5, eu vou deixar só o CS6 mesmo. É um desempenho da ferramenta, então, claro, desempenho não tem muito como representar. Mas o que acontecia? Quando a gente aplicava um filtro de blur, né, um filtro de borrado em alguma ilustração, né, então eu estou ilustrando um desenho lá qualquer, e esse desenho tem um blur. Né, e depois eu vou abrir aqui um desenho que tem vários blur, tem um mesh, tem outras estruturas para mostrar para vocês como isso é necessário. Né, que é um desenho que eu comecei lá no CS5 e continuei aqui no CS6. Então, na verdade, é um desempenho novo, que é o do Gaussian Blur, que eu venho aqui, Gaussian Blur. Primeiro que ele já está dando, ele já dá preview na própria tela, né? Isso aqui é uma coisa que não existia antes, né? A gente via uma janelinha aqui pequenininha dentro da caixinha de ferramentas. Eu não via esse blur direto já integrado no desenho, né? Isso aqui já é uma função legal. E outra que eu desempenho, claro, isso aqui eu queria para vocês, não tem como mostrar, mas eu estou dando OK e ele já está aplicando direto o blur. No CS5, claro, aqui eu só tenho um blur, mas digamos que eu tivesse, sei lá, 300, 400 blurs. Quando começasse a ter muitos blurs, ele começava a ficar muito lento. Claro, se eu tiver, sei lá, 10 mil blurs, também aqui vai ficar lento. Mas em relação ao anterior, ele tem um desempenho melhor. Tá? Tem um desempenho muito melhor. A questão de eu aplicar o blur e ele já mostrar e já dar o resultado na tela. Antes a gente tinha que renderizar, né? A gente dava OK e ele abria uma barrinha para poder aplicar esse blur. Eu vou abrir aqui uma ilustração para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se ela está completa aqui. Se ela não estiver completa, eu ponho a parte não completa dela. Só para vocês terem uma noção. Não lembro se eu deixei nesse computador a completa. Se não for a completa, só para a incompleta também tem a... Deixa eu ver se eu acho aqui. É que eu acabei não separando. Tô achando que... Deixa eu escrever aqui. Se eu não achar o arquivo, eu ponho no site onde tem a imagem. Eu acho que eu achei aqui. Vamos ver se eu... Se não for completo, vai ser o quase completo. Não tem o completo aqui. Beleza. Olha só, essa ilustração aqui que eu comecei, que eu estava falando para vocês mais cedo, um pouquinho antes, é justamente a ilustração
que tem bastante blur aqui, tá? Claro, eu não sei a que nível que está o live meeting aí para aparecer a quantidade de realismo da ilustração. Claro que ela é uma ilustração mesmo, a ideia não é ser realístico, né, mas deixar ilustrado mesmo, o impacto é esse. Mas vejam que é tudo vetor, não tem nada de foto aqui, né, nem mesmo essa parte das montanhas aqui, elas são, é tudo ilustrado usado blur, né? Então eu tenho ali vários vetores. Claro, se eu abrir aqui a paleta de layers, deixa eu dar um window aqui nas layers. Se vocês terem uma noção, aqui embaixo eu tenho a foto original, ó, a foto original. Ainda faltam alguns detalhes para acabar, né? Eu tenho que parar um tempo para poder acabar essa ilustração, mas tá próximo. Tá muito próximo do final, né? Principalmente a parte da camisa aqui já tá 100%, né? Eu tenho que melhorar aqui a mão, aqui, a parte do rosto para botar barba. O iPad tá praticamente pronto. A parte superior aqui tem que só dar talvez um outro cabelo, mas tá bem encaminhado. Então vocês verem aqui o número de layers. Claro, aqui eu tenho as layers principais, né? Que eu tenho background, tenho a camisa separado, tenho só a cabeça, separado, o iPad desenhado, a mão, o cabelo e os desenhos ali que seria a parte do óculos, boca, enfim, olho. Se eu entrar em cada uma dessas layers, por exemplo, se eu entrar aqui na parte da cabeça, olha só quantas layers eu tenho dentro, né? Devo ter aqui, sei lá, não parei para contar, mas mais de 100 layers, né? Fora as internas aqui que eu tenho grupos, tem alguns agrupamentos. Se eu for aqui abrir outra parte, por exemplo, a parte do cabelo, talvez o cabelo não tenha tantas layers. Ó, tem aqui grupo, tem um fio por fio aqui, né? Tem vários fios. Olha só quantos fios separados eu tenho aqui. Então, realmente é a parte de sombras, olha só. Aqui deve ter pouca layer, deve ter umas 70, 80 layers só para formar o cabelo. Então, tudo vetor, né? A gente usa Pen Tool ali para desenhar a forma, né? Ou blur, ou algum outro efeito de filtro ali para poder dar mesclagem na foto. A própria mesh ela é legal para poder usar a parte de ilustração. Então, se vocês forem fazer algum curso de ilustração digital, né? Procurem conhecer bastante essas duas áreas, principalmente como combinar cores também, né? Por exemplo, aqui no rosto eu tenho várias cores, né? Então, uma pele, se vocês forem pensar, a pele mesmo, ela já tem várias cores, fora tonalidades que podem ter, tendo uma luz próxima, né, incendido, ou uma sombra incendido no rosto. Bom, isso aqui é a parte do blur, então, que eu tinha para falar para vocês. E aí eu vou entrar no próximo assunto, que é uma ferramenta nova também do Illustrator, CS6, que é a questão do pattern. Tá? O que acontece? O pattern, na verdade, ele já existia, tá? Então já se tinha ferramenta de pattern. Só que a ideia agora é que a gente consegue criar os nossos próprios patterns. Tá? Então antes a gente tinha que ter um pattern que fosse padrão para poder usar. Hoje em dia eu crio meus patterns. Né? Então, que é uma textura, na verdade. Né? O pattern é uma textura. Então aqui, por exemplo, nesse caso aqui do vestido, a gente pode desenhar ali, né, vetorizar. Lembrando, a Pen Tool ela faz isso. Eu posso ir... Deixa eu só tirar a cor aqui. Dar uma cor contrastante, né? Isso é... Quando a gente tem um desenho, a gente tem que contrastar um pouco com... Dar um zoom legal. Ctrl mais tá, dá zoom. Não sei se vocês conhecem. Quanto vocês conhecem da ferramenta. Deixa eu deletar aqui só para continuar.
Diferente da... Aqui eu vou desenhando e vou gerando ângulos, né? Então, para quem... Eu não sei se vocês conhecem, mas eu só vou gerando ângulo e cancelando o anterior. De vez em quando não precisa cancelar o anterior, tá? Só deixar fluir, né? Tipo aqui agora não precisei cancelar o anterior, só deixei fluir. Claro que eu vou desenhar aqui mais ou menos, né? Até pelo nosso tempo, obviamente, mas só para vocês terem uma noção de como se cria desenhos. Na verdade, esse desenho que eu estou fazendo aqui pode servir para qualquer coisa, né? Posso desenhar até um carro, no caso ali a ilustração, né? Que eu pego partes da pessoa. Eu tenho que imaginar, né? Como é que tá o vestido, mas só para... Vou dar só uma melhorada aqui nessa parte. Então, desenhado, né? O que acontece? Deixa eu só deixar ela aqui. Vou deixar ela do lado. Antigamente a gente teria que criar ali manualmente aquelas bolinhas, né? Uma cor de fundo e as bolinhas. Hoje a gente consegue fazer o pattern, que é a ideia da Adobe. O que eu faço aqui? Eu vou criar aqui bolinhas, tenho já ferramentas prontas de elipse. Claro, se eu desenhar a elipse reta aqui, ela gera uma elipse. Se eu segurar um shift, ela gera um círculo padrão. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar a cor branca, né? Brancas vão ser as bolinhas. Vou criar mais ou menos o tamanho ali já da própria, né? Então, só vou botar aqui em cima para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. O que a gente vai ver aqui é bem uma simulação, né? Eu teria que fazer outras várias mexidas no tratamento aqui da foto para poder parecer que fosse tivesse uma profundidade, né? Eu teria que trabalhar com sombra, com luz e outras coisas. Deixa eu só criar um retângulo. Então aqui o retângulo vai ser o nosso pattern, tá? Vou copiar a cor daqui. Tá para frente da layer. Deu. Tá, essa é a ideia. Provavelmente a textura da estampa, né? Ela provavelmente seja nesse formato, né? Lembrando que no Illustrator, na verdade, nas ferramentas da Adobe, de forma geral, eu consigo arrastar com Shift para manter o alinhamento e Alt para duplicar. Então, Shift Alt. Não vou criar até o final, vou deixar mais ou menos por aqui. Até poderia ser uma bolinha só, né? Não precisaria dessas outras, mas é mais para vocês poderem entender. Porque como é repetição, e seria até melhor que fosse uma bolinha só. Então, como é que a gente faz para criar isso aqui como um pattern? Então, ele tem lá a ferramenta de pattern, que aqui no meu caso está aberto, aqui Pattern Options. Deixa eu ver aqui ela, tá. E aí aqui dentro do breadcrumb da ferramenta, eu vou dizer Make Pattern. Quero realizar isso aqui como um pattern agora. Claro, inicialmente ele cria essa estrutura aqui, ó, para todas as formatações aqui do objeto. Beleza, já tenho o pattern criado. Eu posso dar uma manipulada ainda nesse pattern, né? Dizer como é que eu quero que seja a repetição dele. Claro, como aqui está tudo reto, eu não vou conseguir ver tanto a diferença. Mas só para vocês terem uma noção que eu posso deixar ele como se fosse uma colmeia, né? Ele ficaria um pouquinho mais para o lado em relação ao anterior. Né? Posso deixar também, aumentar o tamanho, aumentar a largura, né? Aumentar a distância entre objetos, enfim. Mas eu vou deixar dessa forma, mais para a gente fazer aqui de forma rápida. Bom, então um duplo clique para sair do meu desenho de pattern. Eu usei isso aqui só para fazer o pattern, então posso deletar, não tem problema, né? E aí eu aplico o pattern
na ferramenta. Vejo que agora ele aparece, esse pattern que eu criei novo, ele aparece aqui nos meus swatches, né? Então, aqui já está o pattern. Ó, eu tenho ali o pattern. E eu tiraria ali a cor. Até poderia deixar a cor ao entorno do vestido como um pattern também. Fica estranho, né? Porque ele vai dar continuidade ao próprio, né? Então fica estranho. Então assim que se desenha, né? Cria o pattern e ele cria para mim. Claro, aqui está muito reto, né? Eu teria que dar uma melhorada, né? Criando sombra ali, profundidade para aparecer, né? Eu criaria essa sombra aqui, por exemplo, né? Para poder dar volume lá para trás da própria figura. Mas só para vocês terem uma noção como dá para criar. Daí para várias coisas, né? Para textura mesmo de... aqui acho que até tem algumas, deixa eu só ver aqui as que tem... As que tem lá no... Acho que eu vou pegar do SWOT mesmo. As que tem no SWOT aqui, ó. Eu venho botando no... As que tem no SWOT, ó. Então tem essa aqui no SWOT, ó, que veio. Tem mais essa aqui também, que desenho. Essa aqui é mais comum. Mas só para vocês terem uma noção do que dá para fazer, né? Dá para fazer um monte de coisa. Claro, basta se puxar ali no desenho mesmo, né? Claro que eu fiz aqui algo mais simples. Bom, então essa questão do pattern do Illustrator CS6. E por último, tá? Do Illustrator, ele veio com uma ferramenta, na verdade é uma ferramenta que já existia, tá? Então vejo que muitas ferramentas elas já existem, só que elas são melhoradas ou, né, criam novas atribuições dentro da própria ferramenta. No caso do pattern criou nova atribuição, nesse caso aqui é só um melhoramento na parte de desempenho, que é o Image Trace. Tá? O Image Trace está melhorado. O que acontece? Se eu tiver aqui uma imagem, aqui eu peguei uma imagem de qualquer, diminuir o tamanho. O que acontece? Claro, sempre a melhor opção, quando eu quiser um objeto mesmo, é pegar e ilustrar, né? Fazer mesmo a ilustração. Só que como esse objeto já é uma ilustração, né? Eu posso daí dar um trace nele, que é justamente a parte de deixar a figura, né, a foto, como um vetor. Bom, basta eu selecionar a foto, ali em cima vai aparecer, ó, Image Trace, né, eu vou ter algumas opções de trace, vou deixar High Fidelity Photo, por exemplo. Claro que aqui o High Fidelity Photo ele vai demorar um tempo ali para rolar a renderização mesmo da imagem. Aqui até o processo ele foi... Peguei o processo mais pesado de trace. Provavelmente pode ser que não esteja aparecendo aí para vocês, mas daqui a pouquinho já vai aparecer. Ele está fazendo todos os progressos, tá, de iniciação ali da figura. Bom, por enquanto, eu só tenho o Trace Result aqui, né? Na verdade, como é que ficaria? Ficaria assim. Só que eu preciso, para poder valer mesmo como vetor, clicar em Expand. Ó, daí o Expand transformou tudo agora em vetor. Ó, vejam que está tudo separado. Se eu pegar aqui, ó, na verdade ele está todo agrupado, até vou ter que desagrupar. Ctrl Shift G desagrupa no Illustrator, para quem não sabe. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um pedaço da asa. Está tudo muito parecido. Ó, tem um pedaço da asa. Então, claro, nesse caso aqui ele pegou, exagerou, né, a questão da foto. Deixa eu fazer um trace um pouco mais simples. Então vou pegar um trace de uma forma que ele não pegue tantos pontos, né, que ele pegue menos pontos. Claro, daí é claro que a qualidade vai ficar menor, mas eu vou poder enxergar melhor o trace.
Vou pegar aqui o... Acho que é o LineArt, que é bem mais simples. Ou a silhueta. Vou pegar o Black and White. Vamos ver. Ó, esse aqui ele até pegou meio simples. Ele pegou ali preto e branco. Ó, ele pegou o tom claro e escuro ali da figura do Expand. E ele faz, ó. Criou o olho como vetor. Agora está agrupado. Tem que desagrupar. Ctrl Shift G desagrupa. Ó, o olho, né, separado. Muitas coisas ele pegou e acabou juntando. Por exemplo, o chifre aqui, ó, separado. Então é isso. Em relação ao Illustrator, né, algumas novidades. Isso aqui já existia, tá, no CS5, que nem eu falei para vocês. Eles só estavam com um desempenho melhorado em relação à fidelização da ilustração. Tá? Antes já tinha uma qualidade que, em alguns casos, poderia se usar. Tá? Hoje em dia também, em alguns casos você pode fazer o trace. Em outros casos é melhor vetorizar mesmo a imagem ou o que for, né? Se forem criar um logotipo, por exemplo, de preferência, criem por vetor. Bom, e por último, então, das nossas 3 ferramentas da parte de design, o InDesign, né? O InDesign, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O InDesign CS6, ele está com um padrão de cor antigo, então só o Photoshop vocês verem com essa cor dark, né? Lembrando que a gente tem como mudar para voltar a ser branco, né? Na verdade não é branco, é um claro. E ele veio com algumas novidades, tá? Então, o InDesign veio com uma primeira novidade, que na verdade é um elemento que era do próprio Photoshop, que alguns caras que trabalham muito com revista, por exemplo, acabam usando. Deixa eu abrir aqui um novo documento. Que é a questão de split, né? Ou seja, eu consigo dar um split em 2 arquivos. Eu abro 2 arquivos de InDesign e eu quero transferir uma coisa para outra, né? Em vez de a gente ficar dando Ctrl C, abrindo o outro, Ctrl V, até dá, né? É meio simples, até não é nada complexo, mas eu posso dar um split aqui e aí eu consigo, por exemplo, né, arrastar, né? Clico e arrasto e ele já copia, né? Na verdade ele copia e cola, né? Eu clicando e arrastando de um lado para o outro. Bom, essa é uma primeira função do InDesign que foi copiado do Photoshop, né? Lembra que às vezes o teste ele é feito em uma ferramenta e depois se expande para as outras, se dá certo. Uma ferramenta que foi muito esperada no InDesign, na verdade foi uma ferramenta que era esperada já no CS 5.5, né? O CS 5.5 ele foi lançado no ano passado. A Adobe agora adotou essa prática, não sei se vai continuar, mas a princípio, né, sempre de lançar uma versão nova a cada 2 anos e uma versão paralela a cada ano. Então, por exemplo, o CS5 foi lançado em 2010 e o CS 5.5 foi lançado em 2011. Esse ano foi lançado o CS6, provavelmente o ano que vem agora vai ser lançado o CS 6.5. Então, sempre essa questão de versões paralelas para ter alguns testes, né? A versão 5.5 é sempre uma versão de teste. Lembrando que no CS 5.5, né, nem todas as ferramentas viraram CS 5.5. Né? O próprio Illustrator era CS 5.1, né? O Photoshop também era CS 5.1. O InDesign já era CS 5.5 mesmo. Então, às vezes eu posso usar o termo de CS 5.5, mas entendo como uma versão temporária. As que não tiveram muitas mudanças, né, não atingiram o grau 0.5, né, atingiram o grau 0.1. Bom, a ferramenta, então, esperada no InDesign é a Content Collector, né, e a Content Placer, né, que, na verdade elas trabalham ali juntas, que elas funcionam, bom, num primeiro momento, eu já usei elas de 2 formas, na verdade, dentro do próprio arquivo, né, e aí só em questão de teste em arquivos externos, tá? Arquivo interno, eu digo para vocês, é bem útil, tá?
a gente consegue ter uma noção melhor usando primeiro no arquivo interno para depois poder usar com múltiplas pessoas. Como é que ela funciona? Então, digamos que eu tenho aqui, eu vou criar um uso que eu fiz numa revistinha, e aí, para ficar mais claro. Bom, não sei se vocês conhecem aqui muito InDesign, não sei o quanto vocês conhecem, mas a gente tem aqui uma opção chamada de Master Page, tá? Que são as páginas mestras do nosso InDesign, né? As Master Pages, elas funcionam como uma estrutura para todas as páginas que a gente quiser que sejam vinculadas, né? Isso serve, por exemplo, para eu paginar um livro, né? Então, se eu quiser criar paginação, em vez de eu ir item por item, né? Enumerando ali manualmente, que nem se faz em outros tantos programas, eu simplesmente crio uma página mestra e lá eu determino uma área de numeração. Também na Master Page a gente consegue criar algumas zonas de título, né? Por exemplo, eu tenho o título de um livro e eu quero que ele apareça sempre no topo da página, da página do usuário. Então eu vou aplicar isso na Master Page, não em página por página. Senão, imagina, se altera um item, né? Se altera lá o textinho lá, eu vou ter que em página por página alterar de novo, né? Então, criando isso na Master já me facilita na questão de eu não precisar ir em página por página. Bom, a Content Collector, então, um dos usos que eu posso ter, entrando na Master Page aqui, então, digamos que eu tivesse lá um título de um livro, vou criar aqui, meu livro sobre e-book, por exemplo, tá? Então, eu criei esse título, só que eu quero que ele apareça sempre nas páginas da esquerda e da direita, ou seja, nas pares e nas ímpares. Sempre aqui no canto. Claro, tradicionalmente a gente faria isso, né? E tradicionalmente, se eu tivesse que alterar, eu teria que vir aqui num e no outro e alterar em ambos os lados. Sei lá, o texto, por exemplo. Só que o que a Content Collector me permite? Né? Ela me permite que eu altere num arquivo original e ela já apresente o resultado nos arquivos que são vinculados, chamados vinculados. Bom, aqui eu vou abrir a Content Collector, né? No Content Collector, ou seja, não tem nada selecionado aqui dentro. Eu quero selecionar o meu livro, né? O meu livro sobre e-book. Selecionou, está dentro do Content Collector. Mais para a direita aqui, né, usando barra de espaço, eu vou colar. Mas eu não vou só colar, eu tenho que marcar essa opção, que ela não vem marcada padrão. Claro que no meu InDesign eu já deixei marcado por padrão, criando link, né, Create Link. Ele me permite eu dar um clique e ele colar. O que ele vai fazer para vocês terem uma ideia do que acontece agora, a partir desse momento. Veja que no InDesign CC ele vem com esses símbolos aqui. Aqui no caso de uma correntinha, significa que o arquivo está linkado. Vai ter outros símbolos que podem significar outras coisas dentro do InDesign. No CS5 não tinha isso, né? Eu achei muito legal que o InDesign montou essa função. Bom, então digamos que eu quisesse alterar aqui a questão do nome do livro. Eu quero o meu livro sobre e-book, e aí botar um hífen para iPad, deixar mais específico, e Kindle. Deixar para essas duas plataformas o e-book. O que acontece? No arquivo que está vinculado lá, ele me dá um aviso amarelinho aqui em cima. Teve alguma alteração no arquivo original. Eu não sei o que é, por exemplo. Claro, eu sei porque eu digitei ali, mas eu preciso clicar aqui no aviso para ele atualizar. Clico no aviso, ele atualiza e eu não preciso redigitar. Então, a Content Collector faz isso. Claro, eu estou fazendo isso dentro do próprio arquivo, né? Então, num arquivo só, no mesmo arquivo, ele está fazendo esse vínculo. Eu posso fazer isso em vários arquivos separados, né? Que, na verdade, essa é a grande ideia da Adobe para o InDesign, né? Eu ter múltiplas pessoas trabalhando no mesmo arquivo. Isso me deixa disseminar melhor
por exemplo, o editorial de uma revista, né? Deixar várias pessoas com suas publicações. Então, deixa eu só para vocês terem uma ideia de como é que poderia ser isso. Eu vou abrir aqui um novo, salvar como, lá na área de trabalho em design. Então, vou salvar aqui como, por exemplo, digamos que eu tivesse uma revista, né? Então, uma revista. E nessa revista eu vou ter duas áreas, sei lá, vou ter a área de esportes e vou ter uma área de políticas, por exemplo. Então eu vou criar aqui, new document, então novo, salvar como, claro, tem que estar toda a plataforma igual, medidas, essas coisas, para ficar padrão. Mas, por exemplo, esportes, e eu vou criar novo. O legal de testar isso com dois computadores, né? Não, para vocês verem como realmente funciona. Eu já fiz esse teste, né, com dois computadores em rede para ver o funcionamento. É bem automático, né? Então, tu altera num, sem salvar, já altera no outro. Né? Isso que é legal. Então, política. Tá? Aqui vai estar minha revista geral, né? Que vai ter sei lá, a capa da revista. Eu vou ter aqui daí as duas páginas, né? A página aqui falando sobre esportes e aqui falando sobre política, tá? O que acontece? Eu como editor de esportes, por exemplo, né? Vou escrever aqui, criar uma área, uma região, para tudo sobre a Copa do Mundo de 2014. Sei lá, chutando, né? Chutando um conteúdo qualquer. Claro, legal de criar também aqui estilos, né? Aprendam sobre esse estilo, é interessante, é bastante usual, tá? Mas só, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas só para vocês, se vocês forem mais adiante, eu queria botar ali, ó, tudo sobre a Copa de 2014. E aqui dentro eu vou escrever um texto, né, em Y qualquer, só para deixar a marcação. Até eu vou usar esse mesmo. Deixa eu pegar um em Y aqui. Opa, dei o 6 sem querer. Colei um texto em lorem Y qualquer. Vou deixar aberto, né? Quando o texto ele não cabe dentro do conteúdo, ele fica com esse sinal de mais vermelho, né? Que dá para fazer ele seguir em outros arquivos. Bom, vou dar um Ctrl B aqui, só para dividir aqui a balance columns. Vou botar 3 colunas, preview, só para a gente poder acompanhar aqui como se tivesse realmente uma revista, né? Então, maravilha. Tudo sobre a Copa do Mundo de 2014. Aqui, por enquanto, só vou dar Ctrl C, Ctrl V na política, só para ter a mesma estrutura, tá? Então, aqui vai ser tudo sobre as eleições 2012. Sei lá. Estou pegando ali anos só para deixar exemplificado no início tanto um quanto o outro. Então, lá eu como editor de política, então eu tenho lá meu arquivo, né, de política.indd. Eu como editor de esportes tenho o outro, né, outra pessoa teria o esportes.indd. E eu como administrador geral da revista teria aqui essa parte que seria o receptáculo, né, a parte onde receberia as informações tanto de esporte quanto de política. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer, mais ou menos como a gente já fez antes, eu vou selecionar os dois, aqui eu estou selecionando dois, vou copiar, né, os dois, eu vejo que eu dei copiei com Shift, né, os dois,
E aqui eu vou colar os dois, né? Dando clique, clique. Aqui acabou, como não estava agrupado ali, saiu separado, mas não tem problema, porque o alinhamento é o padrão. Então ele já saiu com um vínculo aqui dentro da revista. A mesma coisa a gente vai fazer na política, né? Eu vou usar Content Collector. Eu posso selecionar as duas ao mesmo tempo. Deixa eu selecionar as duas ao mesmo tempo. Só ver aqui. Que daí é melhor, né? Melhor as duas ao mesmo tempo do que separado. Eu já queria com a distância. Só para vocês saberem, eu selecionei e arrastei para selecionar as duas ao mesmo tempo. Bom, então, o cara do... Eu como editor da revista, estou aqui, estou com a revista, né, editor geral da revista, estou com os conteúdos. E aí o cara do lado do esporte, ele mexeu. Eu não quero tudo sobre a Copa do Mundo de 2014. Mudou a ideia da... na verdade, o conteúdo é o mesmo, né, porque a pauta era decidida antes em revista, mas o título mudou, né? Vai ser assim: Brasil sediará com aplicação a próxima Copa do Mundo. Isso é uma dúvida, né? Então mudou o título lá do cara dos esportes. Vejam que aqui no meu já deu um aviso, ó. O cara lá dos esportes alterou o conteúdo. Bom, por enquanto não vou atualizar. E tudo sobre as eleições de 2012, né? Candidatos às eleições municipais já são conhecidos, sei lá, uma coisa assim. Até poderia tirar ali o hífen, mas vou deixar com o hífen só para ver a revista ali mesmo. Bom, daí eu queria... Vejam que no arquivo geral ele avisaria, ó, o editor lá de política já alterou um conteúdo e o editor de esportes também. Eu só atualizo aqui, e ele já apresenta para mim o resultado. Então eu vou manipulando num arquivo, né, uma terceira pessoa, e as outras duas vão editando. Então na verdade, a grande ideia do Content Collector é isso, fazer várias pessoas trabalhando num fluxo, né? Então no mesmo fluxo. Criar mais trabalho, né? Na verdade, essa é a ideia. Bom, por último, na verdade, o design, a Content Collector é a mais interessante, tá? Mas eu quero falar um pouquinho sobre e-books para vocês, né? Eu tenho um tempinho ainda para falar sobre isso. O que acontece? O mercado, ele tá começando a se antenar bastante para essa área de e-books, né? Tanto principalmente para iPad e para Kindle, tá? São as duas ferramentas mais conhecidas. O Kindle, para quem não conhece, é da Amazon, né? Então, eles que desenvolveram lá esse aplicativo. A Amazon, ela surgiu como vendedora de livros e acabou, né, mudando ali alguns conceitos. Mas a ideia é a seguinte: o e-book, né, que eu posso abrir como um documento normal, ele tem aqui, nessa nova versão, no CS6, Digital Publishing. Então eu vou escolher aqui Digital Publishing e eu vou dizer, eu quero criar um arquivo para iPad, ou quero criar um arquivo até tem para iPhone e para Android também, embora o Kindle e o iPad sejam os mais usuais. Então eu quero criar um arquivo para iPad. O que acontece? No início, aqui, se eu formatar como para iPad, as medidas, as dimensões, elas vão ser especificamente para iPad, né? Ou seja, se eu abrir num outro, ele vai se adaptar. Escrever deixa eu ver se... quando eu abro aqui esse de iPad, claro, eu inicializei lá, ele já abre com uma caixa de texto para eu poder manipular, para eu poder já escrever já direto aqui
o texto do iPad. Quando a gente está escrevendo e-book, ou né, EPUB chamado, a gente não pode se importar muito com o formato. Né? Então, tipo, eu não vou dizer que é... Claro, aqui eu estou criando para iPad especificamente porque eu abri no InDesign. Mas eu tenho que, na minha concepção de criação de livro, ele tem que abrir em qualquer lugar. Né? Ele tem que abrir em iPad, em iPhone, em qualquer coisa. Então ele não vai ter um formato, né? Ele não vai ter, ele fica meio restrito à medida, a design, né? O design ele fica meio restrito a texto e conteúdo, né? Embora tenha algumas revistas que fazem um trabalho muito legal, que é, por exemplo, a revista Veja, ela tem um trabalho muito legal na parte dessa de iPad, que eles criam várias animações. Só que, claro, inicialmente o InDesign aqui ele não tem essas ferramentas pré-concebidas no uso, né, de animação, por exemplo, eu clicar e já saiu um vídeo com play, né? Claro, o vídeo com play até funciona se eu for usar como uma revista eletrônica do tipo SWF, mas como revista do tipo EPUB, né, publicação digital, não se tem essa estrutura ainda pronta, tá? Então se precisa conhecer muito de programação. Então quem trabalha com revista hoje, né, diagrama revista, já começa a ficar ligado em programação, né, jQuery, JavaScript, HTML, CSS, todos esses elementos que eu estou falando que são vinculados à questão de web, eles são usados lá no e-book, tá? Porque o e-book ele é digital e ele é eletrônico, enfim, ele é web. Então, por isso que se vocês começarem a formatar para isso, o mercado está se voltando cada vez mais para isso. Inclusive, já há algum tempo surgiu o ISBN para livros digitais, né? Então, já tem catálogo lá na Biblioteca Nacional, todo livro digital que sai, né? Então, claro, se paga lá um valor para autorização, mas para fins, né, de conhecimento, o mercado americano já vem sofrendo, né? Algumas empresas já fecharam, algumas editoras já fecharam as portas lá nos Estados Unidos por não verem essa visão de e-book, né? E eu não sei se talvez aqui no Brasil também aconteça isso de fechar, né? Não sei se chegaria tão trágico. Claro que isso não significa que vai acabar a parte de papel, né? O papel acho que vai continuar existindo, como sempre existiu. Dizer que o papel vai acabar por causa do EPUB é mais ou menos o mesmo que aconteceu uns anos atrás, quando começou as notícias a surgirem em portais, como Terra, Globo, enfim, que isso ia acabar com o jornal. Então, é meio demais, assim. Bom, então isso, dicas aí do e-book, né, mais para vocês já conhecerem alguma coisa, claro, não dá tempo aqui de mostrar muitos exemplos, mas eu vou também, só mais uma dica aqui do InDesign, tem claro, a gente criaria todo o conteúdo dentro do design, e depois tem uma ferramenta que eu acho ela muito prática, deixa eu ver se eu habilitei ela aqui, eu vou compartilhar com vocês, é uma ferramenta muito prática, vocês podem achar aí na internet. Deixa eu compartilhar aqui. Que ele não é uma ferramenta da Adobe, tá? Vou botar aqui ela selecionada. Que esse arquivinho aqui, tá? Tweak EPUB, tá? O que acontece? O EPUB, ele é uma extensão que ele vem fechado. E esse Tweak EPUB, ele abre a publicação digital. Ele abre de forma que eu consiga criar CSS, criar HTML, criar... Na verdade, ele já vem com HTML, né? Mas só para dar uma melhorada. XML. Então, alguns conceitos de web que ele deixa em aberto para poder ser editado. Tweak EPUB, tá? Procurem esse programinha. Bom, agora eu vou deixar aí para vocês tirarem algumas dúvidas, se vocês ainda tenham. Tá? Acho que eu coloquei bastante conteúdo sobre essas 3 ferramentas. Claro que é tudo muito rápido, né? Eu basicamente separei cerca de 20 minutos para cada uma, é muito pouco, só para conhecer mesmo.
E se tiver alguma dúvida, só perguntar aí. Sem dúvidas hoje, então tranquilo, então. Bom, galera, então vou me despedindo por aqui, né? Fiquem ligados aí um próximo curso online aí desses nossos rápidos, né? Ou entrem em contato lá com a família para fazer o curso extensivo, né? Já daí em alguma, ou da área de web, ou na área de design gráfico. E valeu aí pela participação. Abraço.